Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. O governo federal encaminhou ao Congresso um projeto de lei de reforma do setor elétrico no Brasil. Essa proposta ela mexe em 3 pilares: a ampliação da tarifa social, a abertura do mercado livre e mudanças no equilíbrio financeiro do setor. E sobre esse assunto, a gente conversa com Marília Brilhante, diretora da Energo Soluções em Energias. O Guia Econômico começa agora. Marília, com a proposta de reforma do setor elétrico, aqueles que têm direito à tarifa social terão gratuidade no consumo mensal de até 80 kWh. O governo estima que 16 milhões de famílias terão a conta de luz zerada com essa medida, né? Como é que vai ser, como é que vai funcionar essa proposta e o que muda em relação a hoje? Hoje a gente já tem a tarifa de baixa renda, né? Ela é uma tarifa muito utilizada por uma boa parte da população. A diferença é que hoje o consumo dela é menor. A gente está falando de uma mudança para 80 e hoje a gente está falando de 30. Então, o que é que eu consigo cobrir com 30 kWh em casa? O que é que eu consigo cobrir com 80? Então, eu estou dando a chance da população de baixa renda poder consumir um pouco mais, ter uma qualidade de vida um pouco melhor, considerando um consumo um pouco maior. Basicamente isso. E a outra coisa é que passa a pegar uma parcela da população que hoje não é atingida, mas que também é baixa renda. Que seria quem? Qual é essa parcela da população que passaria a ser contemplada por esse projeto? São essas pessoas que têm esse consumo entre 30 e 80, que não é um consumo alto, tá certo? A gente precisa deixar isso claro. Quando a gente fala individualmente, a gente não está falando de um consumo alto. Uma casa de uma família que não é baixa renda, uma família pobre, ela já tem um consumo de acima de 100 kWh. Certo? Então, quando a gente está falando de um consumo de até 80 kWh, você não está falando de chuveiro elétrico, você não está falando de ar-condicionado, você está falando basicamente de geladeira e uma televisão. Entendi. É isso, você não está falando de ter uma vida ali de luxo. Não é isso que a proposta propõe. Ela só propõe que essas pessoas que não têm essa condição, porque você ter uma geladeira e uma televisão não é uma vida de luxo. Então, ela só propõe que essas pessoas que não têm essa condição de pagar por essa conta que tem um pouquinho a mais, porque aí você pode carregar o seu celular, ter talvez um modem de internet, alguma coisa assim, essa pessoa não pague essa e que conta é uma também. realidade hoje das famílias, dos lares brasileiros. Totalmente. Você pega a maior parte da população, ela é a classe C e D. E é essa classe, na verdade a D e a E, que vão ser ali atingidas quando a gente está falando desse ponto da reforma, de ampliar a baixa renda. Teoricamente, a gente teria também uma ampliação de contemplados aqui, por exemplo, olhando para o Nordeste, no Ceará. Sim, é exatamente esse o ponto. Eu tanto tenho as pessoas que já são baixa renda, que podem consumir um pouco mais, quanto as pessoas que hoje não se enquadram no baixa renda, mas que vão passar a se enquadrar porque já consomem até os 80 kWh, mas pagam por eles. O outro pilar do projeto é a questão do mercado livre de energia, né? Sim. Como é que funciona, o que está sendo proposto, quais são as mudanças que podem vir por aí, caso o projeto venha a ser aprovado, né? Então, a abertura do mercado livre, ele é um tema que vem sendo falado há muito tempo.
A gente do setor esperava essa abertura para 2030. A probabilidade dela vir em 2026 dá aquela assustada, certo? Há muito se fala em abertura do mercado em 2030, mas em 2026 a gente está falando de 4 anos antes. A abertura ela vem acontecendo de forma gradual, digamos assim, sendo que do ponto de vista de alta tensão, que são os consumidores, as empresas, as indústrias, consumidores que têm uma taxa de consumo maior. E com essa proposta do Ministério, a ideia é que abra para qualquer consumidor. Então, a baixa tensão, que é a minha casa, a sua casa, um comércio pequeno, vai ter direito a comprar energia de fora da distribuidora. O que é que isso significa? Significa que eu não vou mais depender, no caso aqui do Ceará, da Enel? Em tese, em partes. O que acontece você vai poder escolher de quem comprar a energia. Eu não vou estar comprando a energia, não sou obrigada a comprar a energia da Enel. Eu posso comprar a energia de um gerador que esteja disponibilizando aquela energia no mercado. Mas eu ainda vou pagar a Enel pela distribuição dela. Então, isso não significa que, se faltar energia, eu vou continuar falando com quem? Com a Enel. Eu não falo com o meu gerador, porque a Enel é a responsável pela distribuição. Mas a abertura do mercado, ela pode influenciar para mais ou para menos nessas interrupções ou não? Olha, muda alguma coisa nesse sentido, em termos de frequência das quedas, da qualidade? O que acontece hoje a Enel ela compra energia dos leilões de energia para disponibilizar essa energia para a população. A diferença vai ser que ela vai deixar de comprar menos energia porque ela vai estar disponibilizando para uma parcela menor. E a população vai estar comprando aquela energia de outro gerador. Porém, assim, tudo é conectado à rede, tudo é um sistema só. Por exemplo, se você tem energia solar na sua casa, a não ser que você tenha um banco de baterias, você está conectado na rede da Enel. Se cair a energia da sua rua, cai a energia da sua casa. Entendi. Então, a única forma que teria de você não depender da distribuidora seria sendo desligado da rede. Fora isso, você depende dela do mesmo jeito. Então, não influencia no quesito quedas de energia. Só muda de para quem é que eu vou pagar a conta e o valor dessa conta. Pois tem uma expectativa de que isso reduza em quantos por cento, assim? Pelo menos tem alguma perspectiva aí de queda no horizonte do ponto de vista do consumidor? No geral, o Mercado Livre para empresas, a gente está falando de uma redução em torno de 30%. 30% a 40% na conta de energia. A baixa tensão ela tem um consumo menor, então não vai chegar a esse valor, mas vamos dizer que chegue ali nos 15%, 20%. Então eu tenho uma redução de pelo simples fato de comprar a energia, eu deixo de comprar da distribuidora e passo a comprar de um gerador, eu vou ter essa redução aí de 15% a 20%. O mercado ficou surpreso com esses prazos dados? O mercado está preparado para essa transição? Olha, o mercado não está exatamente surpreso por isso, porque a gente vinha passando por essa abertura gradual. Antes, os consumidores que podiam comprar energia no Mercado Livre eram consumidores bem maiores. Agora já abriu para todos os consumidores da alta tensão. Então, era esperado que se abrisse para todos os consumidores da baixa tensão. Agora, o ponto não é se as geradoras estão prontas para vender essa energia. É se o consumidor da baixa tensão está pronto para comprar essa energia da geradora. Porque, infelizmente, nós não entendemos sobre energia. O consumidor não entende o que ele está adquirindo. E aí, como é que eu vou dizer para Dona Maria, que é ali uma costureira, que não tem um relacionamento
com a energia, digamos assim. Ela só paga ali a conta dela todo mês. Como eu vou dizer para ela, Dona Maria, compre dessa empresa aqui, que ela é segura? Entendi. Então, o meu ponto é qual vai ser a infraestrutura que vai ser dada para a população, qual vai ser o preparo que vai ser dado à população para que a população entenda de verdade os benefícios de poder comprar e de quem comprar. E o que é que tem que ter nesses contratos para que essa população fique resguardada. Porque o consumidor da alta tensão, ele tem uma outra infraestrutura, ele tem advogados, ele tem consultores de energia, tem todo um mercado, um aparato que permite que ele não faça um mau contrato. E ainda assim acontece. Então, a minha grande preocupação com a abertura para a baixa tensão é como esse consumidor de baixa tensão vai receber essa abertura e o que vai ser feito com ele. Porque, por exemplo, a gente já tem há alguns anos a tarifa branca, que reduziria a conta de uma boa parte da população em mais de 20%. E quase ninguém aderiu à tarifa branca. E o que é a tarifa branca? Vamos aproveitar aqui esse momento para explicar. Pronto. A tarifa branca, você tem... A gente, como consumidor de baixa tensão, você paga uma única tarifa lá. Você paga pelo valor de consumo. Mas a verdade é que o mercado de energia, ele funciona com uma tarifa fora ponta e uma tarifa de ponta. Que é tipo, no horário de ponta, o horário onde o consumo aumenta, eu tenho uma tarifa mais cara. Na fora ponta, essa tarifa é mais barata. O consumidor da alta tensão, ele já paga essa diferença. O consumidor da baixa, não, ele paga uma tarifa única, que é meio que um equilíbrio entre essas duas tarifas. A tarifa branca, ela mexe um pouquinho nesse horário que você pode usar a energia. Então, por exemplo, se você fica em casa, você é uma dona de casa e você fica em casa de 8 da manhã até 5 horas da tarde, nesse período, se você for consumidor da tarifa branca, a sua tarifa, o seu valor é muito menor do que o que é na tarifa normal. E aí o seu consumo você vai pagar muito menos do que o consumidor da baixa tensão, que é a tarifa verde normal, a tarifa sazonal que a gente paga. A tarifa cheia, né? Exatamente. Então, se eu concentro a minha tarifa branca no meu consumo, eu lavo roupa, eu limpo a casa, eu uso as coisas nesse horário, e no horário de 5 da tarde a 8, 9, 10 da noite, eu não ligo esse tipo de aparelho. Eu passo a fazer ali o meu consumo mínimo. Eu consumo só a televisão e o ventilador, o ar-condicionado, se você tem ar-condicionado, mas você muda ali o seu estilo de consumo para aderir a essa tarifa, e aí você reduz sua conta. E essa redução pode ser muito maior do que os 20%. Por que, na sua avaliação, ainda não é, vamos dizer assim, tão acionada a tarifa branca? Justamente porque a população nem sabe que ela existe. A tarifa ela foi colocada, na época ela foi falada, mas não existe uma educação energética. Do consumo, né? Entendeu? Não existe essa educação, e aí as pessoas simplesmente não sabem da existência, então, e não entendem. E aí, se você também não muda o seu modelo de consumo e você muda para a tarifa branca, na verdade vai ficar mais caro. Porque se você muda para a tarifa branca e dá 6 horas da noite, você chega em casa e você resolve ligar a máquina, lavar roupa, fazer, engomar, fazer isso, fazer aquilo outro, o seu consumo vai lá para cima e você vai pagar por uma tarifa mais alta. Então aí algumas pessoas podem ter aderido, não ter mudado o perfil de consumo e, nossa, isso aqui é pior, e volta para a tarifa convencional. Quando a gente fala do mercado livre de energia, como é que tu avalias a adesão aqui no Ceará? Ele se diferencia em alguma medida do que a gente vê nas outras regiões do país? Então, como tem sido essa recepção? O que acontece? A gente tem muita energia limpa.
né? A gente tem muita energia limpa. A gente teve um crescimento muito grande, por exemplo, da geração distribuída e das contas por assinatura. Que você mora em prédio, você não tem um outro terreno, você não tem o dinheiro para colocar a energia solar, e aí você adere a um gerador que ele loca para você um espaço e você tem uma redução ali de 10, 15% na sua conta por conta daquilo. A ideia do Mercado Livre, ela é basicamente essa ideia. A diferença é que eu estou contratando a compra da minha energia e não uma placa solar. Essa é a diferença, porque na geração distribuída eu não posso comprar energia. No Mercado Livre eu tenho o direito de comprar energia. E aí eu vou estar comprando energia também, eu posso comprar de qualquer gerador. Então o grande gerador, como ele gera mais energia, ele consegue escalar melhor o valor. Então eu posso negociar preços melhores. Exatamente, né? É como se eu estivesse indo numa loja, no comércio. Você tem o varejo e o atacado. Você compra no atacado, você compra mais barato. Então hoje é como se a geração distribuída fosse o varejo. E aí eu vou para o Mercado Livre e eu estou comprando no atacado. Então espera-se que você consiga uma redução um pouco maior do que você consegue na geração distribuída. Mas no Ceará as empresas têm aderido? Como tem sido a recepção, né? Sim. A maioria das empresas já procura migrar para o mercado, apesar de que as empresas que entendem um pouquinho, essas empresas que são bem assessoradas. As empresas menores, elas não vão, porque apesar da energia ser um dos fatores mais caros dentro da conta que ela tem que pagar todo mês, é uma conta que está lá, que ela já espera, e o empresário médio, ele simplesmente não vai mexer. Sabe aquele ditado de time que está ganhando não se mexe? Pronto, na cabeça dele é isso, o time dele já tá ganhando e ele não vai mexer nisso. Pra que eu vou me preocupar? Pra que eu vou me estressar em mudar e tal, não sei o quê. Ele não consegue entender necessariamente as vantagens dessa mudança. Mas você sair do mercado regulado pro mercado livre e por causa disso você ter 30% de redução, significa que é 30% que você pode reinvestir dentro da sua empresa. Agora sim, em que medida essa maior abertura do Mercado Livre também não coloca em risco a sustentabilidade do mercado regulado? De manter que ter a obrigação de estar lá, de ofertar a energia para todo mundo, de dos clientes mais rentáveis aos clientes menos rentáveis. Em que medida que isso também não ameaça a própria estrutura do sistema? O que acontece? A gente continua pagando pelas tarifas de distribuição, pela tarifa de transmissão. Por isso que eu falei, você continua dependente da distribuidora. Dentro da conta, o que acontece é que a gente só vê o consumo, o valor daquela tarifa, mas aquela tarifa, ela é dividida em N coisas. Então, dentro daquele consumo cheio, eu pago por vários itens. A diferença vai ser que vai ser dividido e eu vou pagar pela minha tarifa de energia, essa vai ser com o gerador e o restante eu continuo pagando a distribuidora. Então não é para influenciar no que a distribuidora oferta a gente, ela continua recebendo como distribuidora. Ela não precisa mais se preocupar em comprar o tanto de energia que ela compra para ofertar energia para o consumidor. Agora a gente vai para o terceiro pilar do projeto de reforma do setor elétrico, que é justamente o equilíbrio das contas, né? Como é que você está avaliando a proposta do governo para isso? Então... E o que é que vai mudar, né? Sinceramente, eu acho meio utópico. Eu não enxergo um equilíbrio das contas. Principalmente quando a gente fala... Minha opinião pessoal eu sou super a favor de aumentar a tarifa dos 30 para os 80 kWh para que a população baixa renda possa ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Fato. E para que amplie esse perfil do baixa renda.
Só que quando a gente fala de uma pessoa de 30 para 80, não é nada. Mas quando a gente fala de 16 milhões de consumidores e bota nessa conta os 80 kWh, dá uma diferença muito grande. Então, eu estou aumentando, estou dando um incentivo, estou aumentando uma isenção, e alguém tem que pagar essa conta. Eu estou abrindo o mercado, e aí eu vou mudar as tarifas porque eu estou abrindo o mercado. Então, a tarifa do Mercado Livre, ela também vai ter que se adequar a esse consumidor de baixa tensão que tem um consumo menor. Ela vai ter que fazer na estrutura dela umas alterações para atender esse consumidor. E aí eu também mexo no valor do Mercado Livre. E eu também tiro ali, como eu estava falando, da distribuidora a compra da energia, mas ela já tem contratos de leilão de energia já adquirida e que ela é obrigada a pagar por um espaço de tempo. Quem vai pagar essa conta? Então, no frigir dos ovos, eu não enxergo como um equilíbrio, pelo menos não num curto prazo. Ainda falta uma maior clareza nesses mecanismos do projeto. Exatamente. Precisa ser bem estudado. Eu acredito assim, lógico, como que acontece? O projeto vai ser sancionado e depois que ele for sancionado, a ANEEL vai entrar em ação como agência reguladora para dizer... Fazer a regulamentação. Fazer toda a regulamentação e dizer o que é que precisa ser como é que vai ser feito. Mas, assim, não tem marcos bem definidos, não tem uma estrutura. Esse terceiro pilar, para mim, ele é o sombrio. Ele é o que a gente tá, tipo, certo. Será que esse daqui não é o história para boi dormir? Entendeu? Entendi. É o pilar do cala a boca? Pronto, é basicamente isso. O que é de fato esse terceiro pilar? Que equilíbrio é que a gente está falando? Para quem vai ser o equilíbrio? Porque equilíbrio entre geradores, distribuidores, transmissores e consumidores é uma utopia. Alguém paga a conta e eu ainda não sei, a não ser que o governo vá assumir essa responsabilidade, que também não faz sentido. Até porque se o governo assumir essa responsabilidade, a gente está falando de aumento de imposto em algum lugar. E já tem uma discussão, na verdade, bem antiga, né, em relação, inclusive, aos incentivos que são dados para novas energias, para novas fontes que foram entrando para a própria geração distribuída. Já existe uma discussão aí bem grande, né, sobre a geração distribuída, esses subsídios. A geração distribuída, ela já sofreu uma mudança bem grande na regulação dela. Antes a gente conseguia ofertar descontos de até 95% de fato para o consumidor que aderisse a GD dentro de casa. E esse valor já reduziu bastante porque já mudaram as tarifas. A tendência é que ainda existam reformas relacionadas à geração distribuída. A gente viu aumento, por exemplo, aumento dos impostos em cima das placas solares. Teve esse aumento, o imposto que se pagava era de 9,5%, ele subiu para 24%. Então, por mais que a placa ela esteja vindo mais barata da China, você teve um aumento do imposto, então acaba que ela ficou um pouco mais cara para a gente. Tudo isso influencia na viabilidade dos sistemas, né, dos geradores, tanto de pequeno, médio quanto grande porte. A gente tem diversas energias que devem entrar dentro desse processo. A gente tem problemas com conexão, a gente tem N coisas para tentar equilibrar, né? São muitos pratos. E alguém precisa pagar essa conta. Eu tenho batido muito na tecla que a gente precisa, com urgência, de um planejamento energético voltado para o Nordeste. A gente hoje tem um planejamento energético sem sucesso. O que acontece é que o planejamento ele é todo voltado para o Sul e Sudeste. Basicamente isso. A gente, como Nordeste, Norte e Nordeste, sofre muito nesse sentido.
E nós somos os maiores geradores do país. Você falou aí agora num ponto, e esse é a questão do escoamento da geração de energia que é feita, das energias renováveis, sobretudo solar, eólica. Como é que isso é escoado para as outras regiões dentro do sistema? Isso tem sido um gargalo, né? Como é que você avalia essas saídas que vêm sendo apontadas, né? E em que medida que isso coloca em risco também a expansão de outras economias que estão fortalecidas aqui no Ceará? E aí a gente está falando de hub de hidrogênio verde, de data center, em que medida que isso atrapalha essa expansão? Perfeito. O que acontece? A gente tem um sistema interligado nacional. Tudo que a gente gera aqui, a gente não consegue consumir tudo no Nordeste. Até porque o Nordeste ele não é o maior consumidor. O maior polo consumidor está no Sudeste, onde a gente tem mais indústria, onde a gente tem mais fábricas. Então lá é o maior consumo. Sendo que lá eles não têm espaço para geração de energia limpa. Então nós geramos aqui para eles consumirem lá. O que acontece é que com o aumento da solar e da eólica dentro do sistema, como são energias intermitentes, eu não tenho elas o tempo inteiro naquele mesmo fluxo. Eu tenho uma fábrica no Sudeste que funciona 24 horas e ela passa o dia recebendo a energia que eu estou gerando aqui da solar. Porém, de noite, eu não tenho mais a solar. E aí ela continua consumindo. E aí fica esse gargalo, esse buraco no meu sistema de quem é que vai suprir aquele consumo. E por isso eu tenho ligado às térmicas. O que acontece é que a gente precisaria que as hidrelétricas estivessem sempre no nível agradável para que tivesse essa separação, essa mudança ligando as hidrelétricas. Só que a gente também tem um momento de escassez hídrica. Sim. E aí, com isso, eu não tenho reservatórios cheios e preciso estar acionando as térmicas o tempo inteiro. E a outra coisa que tem acontecido eu tenho muita geração dentro de um certo período. Ali por volta de meio-dia, eu tenho o pico da solar, gerando tudo que ela pode mais um pouco, e eu tenho a eólica em um bom funcionamento. E o que tem acontecido o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, tem ligado para esses geradores daqui e dito, desliga. E isso está gerando o que a gente chama de curtailment, que é o corte da geração. E o consumidor, o gerador de fonte solar e fonte eólica, ele não estava no cálculo dele esse curtailment, não estava no cálculo dele esse corte de geração. E essa energia ela não está escoando para lugar nenhum. Na hora que diz desliga, eu não estou botando no banco de bateria para mandar de noite. Sim. Tá desligando, tá perdendo essa energia. Então eu estou perdendo energia, eu estou perdendo dinheiro e isso causa uma instabilidade no setor, porque os investidores olham para isso e dizem, não posso investir naquela região, mas não faz sentido eu estar ali, porque eu vou só sofrer esse corte. Não é um bom negócio investir em eólicas e solar. Não é um bom negócio. E não tem uma regulação que diga, não, é um bom negócio, porque acontece isso daqui, mas vai acontecer assim. Então, eu não tenho para onde escoar essa energia que é cortada. Precisaria ter uma reforma dentro do setor nesse sentido, que obrigue, por exemplo, que junto das transmissoras, ou junto das geradoras, ou onde quer que seja, tenha um banco de baterias, por exemplo, que assumisse essa energia. Mas vamos lá, onde foi que aconteceu esse buraco no planejamento? Porque, por exemplo, a matriz elétrica se trabalha com planejamento de longo prazo, essas coisas já vêm acontecendo, essas autorizações, os leilões são projetos de 4 anos, de 3 anos, então, onde foi que aconteceu esse descompasso entre oferta e demanda aí da energia? O que acontece é que o
ONS, ONS, ANEEL, EPE, todos os agentes ali que estão regulando o setor de energia, eles atuam com um sistema de segurança energética. Teve aquele apagão em 2023. Sim. E naquele apagão, percebeu-se que o cálculo estava um pouco errado. E nessa percepção de cálculo errado, a resolução é qual? Corta a geração do Nordeste. Entendi. Entendeu? Então, o ponto foi, o cálculo que estava de segurança não era o cálculo exato, não estava um cálculo exatamente correto, e não se esperava a inserção, a entrada de tanta geração como teve. O boom que teve da GD, o boom que teve da solar, depois que ela foi regulada de fato em 2019. Então, teve uma explosão de sistemas de energia solar no Nordeste que o país não estava pronto para receber. E a solar, ela funciona muito bem de 6 da manhã às 5 da tarde. E aí... E na hora de ponta ela não existe. O que a gente tem de previsão de leilão de transmissão hoje, né? Pronto. A gente tem um leilão de transmissão para 2000 que se prevê estar pronta as linhas entre 2028 e 2029. Hoje, falando em transmissão, a gente só tem 400 mega para conectar no Ceará. Isso é muito, muito pouco. Se a gente pegar a fila de quem está querendo conectar, a gente está falando de alguns giga. Então, ter 400 mega é nada. E para esse leilão, a gente está falando de que vai subir de 400 para 2,6, se eu não estou enganada, 2,6 giga. Que não atende nem a demanda de energia que o hub de hidrogênio diz que vai precisar. Então, eu tenho pelo menos 6 GB de hidrogênio e eu tenho todos os data centers interessados na região Nordeste. E eu não tenho infraestrutura para receber essa carga. Porque eu não tenho como gerar energia para suprir a demanda deles. Então, o que acontece eu estou perdendo a possibilidade, como Nordeste, como Ceará, de despontar, de passar a ser, como o Sudeste um polo industrial, porque eu não tenho conexão. E, infelizmente, aí não é nenhuma questão só do governo estadual, é realmente uma questão do governo federal. Precisaria existir uma pressão maior dos nossos políticos, a nível de estado e a nível de Nordeste, para que fosse dada essa atenção no planejamento e que fosse antecipado, de fato, o planejamento. Porque ter 2 GB em 2028 não significa nada. Eu não resolvo o problema. Então falta, vamos dizer assim, apesar de já ter essa previsão, falta um olhar mais maduro de adequar essa demanda de infraestrutura. Exato. Ou falta recurso? O que é que... Eu não acho que seja... Eu falta, não acho que o problema é recurso. Eu acho que o problema é onde usar o recurso. É tipo, onde o recurso é utilizado hoje? Onde é que estão os maiores leilões? Os maiores leilões continuam estando no Sul e no Sudeste. Por quê? Porque é onde tem maior carga. E aí o ponto quem planeja... Mas a maior produção não está lá. Exatamente, está aqui. E quem planeja não vai planejar com o si. Então, o que é que acontece? Nós temos o hub de hidrogênio. Se ele acontecer, eu preciso dessa conexão. Mas, ao mesmo tempo, o investidor do hidrogênio vai dizer: eu quero colocar a minha usina de hidrogênio, minha indústria de hidrogênio aqui. Mas, para isso, eu preciso da conexão. E aí você fica naquela história. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Inclusive, já está acontecendo algumas negativas nesse sentido, né? A gente já teve aí pelo menos 3 grandes projetos que pediram a conexão, não, que saíram não, mas que pediram a conexão, tiveram acesso ao sistema de geração negado momentaneamente pelo ONS, e isso vem atrasando, vamos dizer assim, isso entra na conta da demora, né, de dizer o sim do investimento. E aí quando a gente olha também para o data center, né, então, ou seja, são impactos que já começam a ser sentidos na economia. Tem uma briga que está acontecendo do ponto de vista da conexão.
nessas empresas que estão nessa fila do hidrogênio. Já teve liminar, já tiveram várias coisas que, tipo, não, mas eu quero garantir a minha conexão, mas ela não garante a conexão porque não existe. Então ela não tem como garantir. E não tem um plano para que ela garanta. E isso vai fazer simplesmente o quê? O investidor olhar e dizer, não, eu não vou instalar aqui. E Entendi. Qual é o ponto? Eu tenho compradores para hidrogênio. Não falta o comprador para o hidrogênio. A Europa já se posicionou nesse sentido. Diversos compradores de hidrogênio europeu já se posicionaram do tipo, nós vamos comprar hidrogênio em 2028. Nós vamos comprar hidrogênio em 2030. Mas nós vamos comprar de quem? De quem tiver o hidrogênio para vender. Se o Ceará não estiver pronto para produzir, eles vão comprar de outro. Se o Brasil não estiver pronto para produzir, eles vão comprar de outro. E a mesma coisa acontece com os data centers. Aí os data centers ainda têm uma dor maior, que é a dor da gente perder o data center para inclusive outras regiões. Porque o hidrogênio a gente não consegue perder para outras regiões porque eles precisam de porto. Então foca aqui no Nordeste, não tem muito o que fazer. E tá perto da Europa. Mas quando você fala de data center, a gente perdeu um dos maiores data centers do mundo pro Sul agora, porque no Sul tem conexão e no Nordeste não. Basicamente por isso. Eu tenho uma geração aqui, lá no Sul eles vão estar inventando a geração para suprir a demanda do data center, mas eles tiveram conexão. E é um investimento que poderia fazer a diferença, transformar o perfil da economia local, né? Muito. A gente está falando de bilhões. Tanto quando a gente fala de hidrogênio, quanto quando a gente fala dos grandes data centers. Uma das coisas que as pessoas precisam entender é que, até hoje, o nosso perfil de energia, ele é um perfil de consumo pequeno. A gente sempre falou em kilowatt, em megawatt. Quando a gente vem para esses grandes produtores de hidrogênio, para esses grandes data centers, a gente está falando de consumo em gigawatt. E aí também a gente está falando de expansão de mercado. E a gente tem aqui, era um dos grandes diferenciais do Nordeste e o Ceará, a maior conexão de cabos submarinos, tem melhor localização, porto estratégico bem relacionado já com a Europa por causa de Notre Dame. Você ter o mar que a gente tem, um mar com um calado interessante para navegabilidade. Você tem um mar para fazer a dessalinização. Então, na tua avaliação, o que está faltando para destravar isso? Conexão. Não, eu digo assim, a gente já tem, vamos dizer assim, um diagnóstico. Sim. A gente tem um potencial. A gente precisa conseguir. O que está faltando para destravar isso, redirecionar, fazer essa correção de rumo, que o olhar do planejamento energético se volte para o se do Nordeste, que é quase certo. É tirar da ideia que é um se. Não, ele não é um se, ele é um quando. Muda bastante. Se você está no se talvez aconteça, mas não é o caso é o quando vai acontecer. A gente precisa que o planejamento entenda que ele precisa acontecer logo. Então a gente precisa que o governo federal olhe para o Nordeste, olhe para o Ceará e veja o crescimento do Brasil no Nordeste e no Ceará por meio da geração de energia limpa. A gente está falando de ser realmente o primeiro país do mundo na transição energética, de estar à frente de todos os outros países do mundo, e a gente tem total condição de fazer isso. Basta que o planejamento energético traga conexão para o Nordeste. Essa conexão, resolvido, vamos dizer assim, esse gargalo, isso também poderia resultar numa economia e até mesmo para resolver, vamos dizer assim, produzir uma energia mais barata e que ajudasse, vamos dizer assim, a trazer aquele equilíbrio que a gente falou no início da nossa conversa da reforma do setor elétrico? Com certeza. Eu estou gerando mais. Eu estou gerando mais, eu estou mudando
o perfil do consumo na região, eu reduzo a questão dos custos de geração, alguém vai estar pagando menos a conta, entendeu? Vou estar reestruturando o setor, estou dando um outro olhar para aquilo. Eu tenho novos consumidores de grande escala que vão fazer a diferença dentro do setor. E eu não estou falando só do setor de energia. Aí a gente entra para a questão social, a gente entra para o lado da sustentabilidade, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não fala só da energia limpa. Eu estou falando de questões sociais, eu estou falando de mudança no perfil de educação das pessoas do Nordeste, porque eu preciso ter pessoas que atendam às necessidades dessas indústrias. Eu estou falando de geração de emprego, então eu estou falando de geração de renda, eu estou falando de geração de economia. Eu estou falando de tirar o Nordeste de uma região subvista pelo país para ser a região de maior destaque. Agora, isso interessa a quem? Uhum. Então, esse é o ponto. Esse é o grande ponto. E o governo do estado, ele tem falado, inclusive, da possibilidade de criar o próprio leilão de transmissão. Qual a viabilidade desse tipo de medida? Então, não, pelo menos hoje, não faz sentido. Porque o planejamento energético ele é federal e a gente, como eu te expliquei, a gente tem um sistema interligado. Tem muito atalho, né? A gente tem um sistema interligado. Então, eu não tenho como simplesmente empurrar sem ser federal. Porque precisa que essa conexão exista do ponto de vista federal. O que pode ser feito aqui é aumentar os bancos de baterias, esse tipo de coisa, para que eu desligue o máximo possível da rede e deixe o mais conectado possível dentro do próprio sistema. Mas hoje a gente já tem tecnologia para isso? Para armazenar essa... Tecnologia tem, eu não tenho viabilidade. Por quê? O que é que Porque falta? A bateria ainda é cara, porque eu não tenho os incentivos que teve, por exemplo, para o kit solar. Eu não tenho esse incentivo na bateria. Então, eu estou falando de pagar o preço do sistema, é o mesmo preço da bateria. Então, eu estou pagando 2 vezes o sistema para ter ali aquele armazenamento. Então, hoje ainda não é viável, totalmente viável. Estuda-se, espera-se que isso vai reduzindo, como aconteceu com todas as fontes de energia, mas não é uma coisa... que agora, nesse momento, eu digo, dá viabilidade econômica e eu consigo tornar isso totalmente real. Eu preciso de incentivo. Então, de um jeito ou de outro, eu preciso da ajuda do governo federal. Muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos aí sobre o panorama de energia aqui no Ceará. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.